no painel em que estava a representar a gestão, começamos com concepção atual de conceito de carreira, com os profissionais Dionísia Raimundo, Moisés Alfredo João, Hilário Cassinda e Lloyd da Costa. Tradicionalmente, o termo carreira era entendido como sendo a trajetória do indivíduo no âmbito laboral, que envolvia, obviamente, a sua profissão e a sua função. Atualmente, de acordo com o autor Challen, a carreira é muito mais do que a trajetória laboral. A carreira envolve os cargos que o indivíduo ocupou, os empregos que teve, as experiências, os conhecimentos acumulados. Isto faz carreira. Ou seja, é o conjunto de tudo isso, a trajetória ou a vida laboral de um profissional. Para dar mais consistência à abordagem, é de fazer referência aqui a alguns tipos de carreiras. Obviamente, por uma questão de gestão de tempo, não irei mencionar vários, mas sim alguns. Vou fazer referência à carreira acadêmica. O que é que vem a ser a carreira acadêmica? Ora bem, a carreira acadêmica é aquela carreira voltada à área estudantil, quando os indivíduos levam a cabo o processo de formação a nível do curso de mestrado, doutoramento e pesquisa científica, obviamente despoletando a docência. Outro tipo de carreira proteana. O que é que vem a ser isto? É uma carreira autodirigida, ou seja, uma carreira no qual o próprio indivíduo toma as rédeas. Outro tipo de carreira empreendedora. O que é que vem a ser isto? É, obviamente, a ideia de criar um negócio. O indivíduo que pondera em criar um negócio deve ser alguém dotado de certas qualidades, tais como a veia empreendedora, a persistência e, sobretudo, deve ter a capacidade de assumir riscos e ser criativo. No âmbito daquilo que é a carreira, existem então assim duas partes imprescindíveis, que são concretamente a organização e o próprio indivíduo. Qual a incidência da organização ao que respeita à carreira? A organização deve criar condições para que o indivíduo possa então fazer carreira. À luz do artigo 42 da Lei Geral do Trabalho, aí há uma orientação clara. A entidade empregadora deve elaborar um programa de formação contínuo. Para quê? Para capacitar os seus funcionários. É importante que se faça isto porque funcionários qualificados, obviamente, prestam melhores serviços de forma eficiente. Ao que respeita à incidência do indivíduo na carreira, o indivíduo deve ser tempestoso, deve ser alguém que acompanhe a dinâmica do tempo, deve atualizar-se, pautando, obviamente, por formações profissionais e não só. Competitividade é geralmente entendida como sendo a habilidade de uma empresa em aumentar seu tamanho, fatia de mercado, lucratividade. Ou seja, os nossos amigos Clark e Gill ainda definem competitividade como sendo a capacidade da empresa de formular e implementar estratégias concorrenciais que permitam conservar de forma duradoura uma posição sustentável no mercado. Na verdade, para considerarmos que uma empresa ela é competitiva, não basta ela estar durante um mês na linha da frente em relação às outras. É necessário que se mantenha durante médio ou longo prazo. Na verdade, parece que estamos a falar de dois temas diferentes. O meu colega acabou de falar de um tema e parece que eu estou a falar de outro, mas não. Para o indivíduo, quando se disponibiliza a fazer carreira dentro de uma organização e a mesma organização também participa na mesma carreira do indivíduo, então com alguma facilidade a empresa se torna uma empresa competitiva, porque vamos de alguma forma ter não recursos humanos, mas sim capital humano, que normalmente chamamos de CEP, que é o colaborador com elevado nível de capacidade. Deste modo também podemos dizer que a competitividade pode ser vista não apenas de forma intrínseca, mas também de forma extrínseca. Existem fatores que não estão ligados à empresa que podem fazer com que a empresa se torne competitiva ou não. Então é importante que os gestores tenham a capacidade
estejam atentos aos fatores que podem perigar a competitividade da sua empresa e também estarem atentos aos elementos que podem favorecer a empresa estar na linha da frente. Bem, dando continuidade, o nosso amigo Potter, americano, ele diz que para uma empresa se tornar competitiva, deve dominar esses 5 pontos que estão ali. Os vetores da competitividade estão ligados intrinsecamente ao capital humano. Quando estamos a falar de capital humano, estamos a falar de pessoas capacitadas, de pessoas que têm capacidade de gerir empresas, de pessoas com visão, a capacidade fora do normal, se assim podemos dizer. Estamos a falar também de inovação, de relacionamento e de organização. Relacionamento está exatamente ligado com a gestão, com o clima organizacional, com a forma como os gestores vão gerir as pessoas dentro da empresa. E quando estamos a falar de inovação, podemos relacionar as TICs. Sabemos que o mundo é dinâmico e hoje cada vez mais as empresas estão ligadas ao mundo das tecnologias e o ISPA não está de fora. Na verdade, o nosso amigo Potter, quando falava que uma empresa para se tornar competitiva precisa dominar os 5 pontos que aí estão: entrada de novos concorrentes no mercado, poder de negociação dos clientes, poder de negociação de fornecedores, rivalidade entre concorrentes e, por último, e igualmente importante, entrada de produtos substituídos. Na verdade, vamos exemplificar. Ali bem no centro é o ISPA Atlântida. O ISPA precisa ter atenção aos seus rivais. Vamos entender o termo não na forma pejorativa, mas, por exemplo, o ISPA precisa estar atento às instituições de ensino superior ou às universidades que estão adjacentes a si, para controlar a concorrência. Também precisa ter o poder de negociação com os clientes, no caso, utentes, que são os estudantes e não só. Também precisa ainda ter o poder de negociação com os fornecedores. Sabemos que toda e qualquer organização, ou boa parte, tem fornecedores. E o ISPA não está de fora disso. Também precisa controlar as entradas de produtos e a sua substituição. A ciência ela é dinâmica. Os equipamentos são dinâmicos também. Hoje, se estivermos a usar um equipamento de uma marca, daqui a 2 meses ou mais, podemos estar a usar um outro equipamento. Então, as empresas, especificamente os gestores, precisam estar atentos a esses elementos. Falando agora das estratégias que as empresas precisam ter para se tornarem competitivas ou para se manter na competitividade, precisam estar atentos aos fatores de baixo custo, a diferenciação de produtos ou serviço e tem de ter foco. Para uma empresa ser competitiva, tem de ter foco. Falamos já atrás que um dos fatores preponderantes para que uma empresa seja competitiva é trabalhar com o capital humano, o CEP. E se as empresas trabalharem com o capital humano, ajudarem aos colaboradores a fazerem carreira, participarem das carreiras dos funcionários, com grande facilidade as empresas vão ser competitivas. Ao trabalharmos com o capital humano na sua planificação de carreira, as empresas com grande facilidade vão ter diferenciação no mercado. Na verdade, o capital humano é o capital mais importante de toda e qualquer organização. Dando sequência ao que já foi dito aqui sobre o nosso tema, falando de carreira, aqui estamos a falar de carreira profissional como um processo dinâmico. Então, falando de carreira, estamos a ver que carreira está focada e é ágil no indivíduo, ou seja, o indivíduo tem que ser uma pessoa ágil e energética no que concerne para optar por uma carreira. E segundo o autor Kalani 90, diz que gestão de carreira é um processo contínuo e dinâmico, ou seja, o indivíduo que tem que optar por uma carreira, porque todo indivíduo tem que optar por uma carreira, porque visto que já foi abordado aqui sobre carreira, então é necessário que seja dinâmico e contínuo. E tem que ser explorar a carreira em que o indivíduo está e também desenvolver dentro desta carreira, dentro da organização, né? Criar metas para que assim ele consiga ter eficiência e eficácia na carreira e implementar objetivo e estratégia na carreira. E o indivíduo também é o principal indivíduo dentro da sua carreira, ou seja, o indivíduo ele pode
taxar a sua carreira que ele quer seguir. E temos aqui algumas sugestões práticas para optar por carreira, como planejamento. Quando estamos a falar em planejamento, estamos a falar que é um processo, ou seja, criar metas para nós conseguirmos atingir uma determinada carreira. Essa meta temos que conseguir, isso até pode ser a longo prazo, curto prazo ou médio prazo. O indivíduo tem que ter marketing, ou seja, ter uma boa imagem para o indivíduo dentro desta carreira. Isso vai fazer com que o indivíduo opte por uma carreira com excelência. E também a persistência. Temos que ser persistentes. Nós vamos traçar a médio e curto prazo, queremos alcançar queremos estar numa carreira. Então nós temos que persistir para que nós conseguimos atingir esses objetivos. Porque o nosso objetivo na carreira tem que estar alinhado com os objetivos que a organização quer. E de tudo que já foi dito aqui sobre a concepção da carreira atual, chegamos à conclusão que hoje as empresas estão em confronto devido à competitividade que o mercado tem apresentado. E logo tem feito com que as organizações consigam dar trabalho de qualidades, dando serviços de maior qualidade nos seus clientes. Então logo isso fará também com que o indivíduo que pertence a dentro de uma determinada organização vai se esforçar para conseguir atingir os objetivos tanto individuais como organizacionais. E no passado, a carreira tradicional de recursos humanos tem alterado as suas funções e desta forma está a contribuir para a sobrevivência e o crescimento da competitividade no negócio dentro de uma organização. Então isso está fazendo com que a pessoa, ou seja, o indivíduo, vai conseguindo atingir os objetivos organizacionais e chegar a atingir a carreira que o indivíduo quer atuar. Porque além das carreiras que já foi aqui mencionada, a carreira sem fronteira, por exemplo, o indivíduo é aquele tipo de indivíduo que está numa organização, ele vai pulando de organização para organização, mas optando ainda dentro da mesma carreira que o indivíduo tem. Então, com isso, chegamos terminado a explanação do nosso tema.